Vamos lá, vamos orar e assim pedir a bênção de Deus mais uma vez para a continuidade do nosso estudo. Nosso Deus e Pai querido, Senhor amado, queremos te agradecer por este momento, te agradecer pela unção do Senhor sobre a nossa vida, o teu cuidado, o teu amor. E agora queremos mais uma vez, ó Deus, pedir que nos abençoe no decorrer do estudo, com a tua palavra. Nos abençoe, ó Deus, no entendimento dela e, acima de tudo, coloque em nós a disposição e a alegria de estar sempre a fazer a tua vontade, Pai. Sabemos quão distante estamos de ser perfeitos, ó Deus, em fazê-lo, mas sabemos também que em Cristo Jesus o Senhor tem nos amado, tem nos recebido e tem recebido de nós, ó Deus, todas as nossas ofertas ao Senhor. E louvado seja o teu santo nome por isso. Muito obrigado. Obrigado por cada família, por cada irmão, irmã. Obrigado, Deus, pela vida de todos que aqui estão. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, Pai. Amém. Ok. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Eu lembro que na semana passada a gente parou exatamente aqui. Eu tinha mostrado para vocês que existem 3 princípios, né, 3 focos que nós, como embaixadores de Cristo, devemos ter no coração, né? Principalmente se houver em nós esse desejo de fazer a obra de Deus. O primeiro foco é a mensagem do rei, devemos levar isso em consideração. O segundo é os métodos do rei. E o terceiro foco é o caráter do rei, né? São esses 3 princípios que nós devemos considerar como embaixadores de Cristo Jesus. Lembrando que estamos partindo daquela premissa de que, como embaixadores, nós então representamos a Cristo. Ou seja, a nossa vontade, ela está em segundo plano, né? A vontade dele, do Rei Jesus, é que permanece e prevalece no nosso coração, ok? E aí, na semana passada, nós abordamos estas questões, né? Falamos um pouco a respeito desse aspecto da mensagem do rei e tínhamos observado que pelo menos 3 perguntas nós deveríamos fazer a nós mesmos com relação ao teor da mensagem do rei, né? Entender o que ele, Jesus, está comunicando, o que ele quer comunicar. Nós devemos entender como apresentar a verdade de Deus às pessoas, né? E também procurar compreender bem qual é a motivação que há no meu coração para eu falar de Jesus para alguém. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes dessas questões, porque nós abordamos essas questões aí na semana passada, né? E agora nós vamos caminhar um pouco mais, falando então dos métodos do rei, né? Levando em consideração também a questão de que tratar sobre os métodos é a forma como eu vou apresentar a mensagem do Evangelho. O jeito, a estratégia, né? O aspecto também da essência desta mensagem, é uma verdade absoluta, e como é que eu apresento essa verdade para alguém que não tem absolutos em termos de verdade, ou que não conhece a verdade como nós conhecemos, né? Então é muito importante conhecer e ter alguns princípios com relação a isso. Então, dentro dos métodos do rei, algumas perguntas também tenho que fazer a mim mesmo. A primeira delas: como o Senhor muda a mim e as outras pessoas? Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê lá como Jesus agiu para mostrar e manifestar aos seus discípulos, né, às pessoas que estão ali, vamos dizer assim, a metodologia, né, de Jesus em apresentar aos discípulos, às pessoas ali, a mensagem do Pai, né? Então, olhando para a palavra de Deus, é assim que também nós temos que nos comprometer. Eu tenho que perguntar constantemente, como é que ele, Jesus, vai fazer isso? E aí eu parto do princípio da minha vida. Como é que ele mudou a minha vida? E como é que eu imagino que ele vai mudar a vida de outras pessoas? A metodologia dele não é a minha, o jeito dele agir não é o meu jeito de agir, né? São jeitos totalmente diferentes. Então eu tenho que levar em consideração isso, para que outras vidas também sejam abençoadas, tanto quanto a minha foi abençoada. E ao aprender um pouco sobre a metodologia que Jesus usa, o jeito que ele usa para atingir outros corações, eu também tenho que ter um pouco de consideração com isso e levar essa questão para o âmbito não pessoal, mas espiritual. Porque a maneira como Jesus fez é a maneira divina, né? Mas a maneira como às vezes eu abordo as pessoas, o método que eu uso para abordar as pessoas e para mudar a vida delas, pode não ser, embora eu não esteja errado na maneira como eu estou fazendo.
Por exemplo, eu vou falar para uma pessoa de Jesus, ela não tem a Jesus como Senhor e Salvador na vida dela, né? Ela não recebeu ainda o Senhor, e aí eu quero manifestar isto para aquela pessoa, tá? E aí como é que eu vou usar isto, né? Como é que vai ser o jeito de tratar isso? Eu vou levar uma verdade e eu vou falar como esta verdade. De que jeito? De que forma? Ela está em pecado, eu já vou lançar sobre ela o pecado dela, etc e tal. Vamos pegar o exemplo que Jesus teve com uma mulher adúltera que foi trazida à presença dele por alguns homens, jogada aos pés ali de todos, né? Eles a acusavam de adultério. E naquele momento, Jesus sequer se preocupou em olhar nos olhos de cada um daqueles homens, né? E aquele momento, ele também nem olhou para a mulher. E aí ele pergunta, né? Quem não tiver pecado, então que atira a primeira pedra. Aí todo mundo, né, vai embora, sai dali, etc. Quando Jesus, a Bíblia fala que quando Jesus levanta o seu rosto, a sua face, ele vê só a mulher ali, sozinha. E ele pergunta para ela: cadê os teus acusadores? E ela dá uma resposta para Jesus e Jesus dá outra, né, informação para ela. Desculpa. Mas o importante é a gente observar ali a maneira como Jesus tratou essa questão. Você vê que Jesus chama atenção, Jesus exorta aquela mulher, mas muito mais do que isto, ou tanto quanto isto, Jesus não deixou de manifestar àquela mulher, vamos dizer assim, o seu amor, né, o seu cuidado por aquela vida. Então eu também tenho que levar isso em consideração, né? Com relação aos métodos do rei, uma pergunta que eu também tenho que me fazer constantemente. Como é que Jesus respondeu às pessoas aqui na Terra? O que vai me ajudar realmente a falar de Jesus para as pessoas que estão próximas a mim é entender como é que ele fez isso aqui. Então, quando você acompanha no Novo Testamento, e principalmente nos Evangelhos, a atuação de Jesus com seus discípulos, com seus seguidores, com todos eles ali, tanto com autoridades, com pessoas no topo, né, da cadeia lá política, etc. e tal, quanto com os mais simples, com quem ele andava constantemente, ele deu a cada um deles respostas, né? Ele não levou em consideração, por exemplo, esse status de cada um, né? Com os mais politicamente influentes, ele teve mais cuidado. Os mais simples, ele foi falando de qualquer forma. Não. A maneira como Jesus tratou a tudo e a todos foi um só, né? Com muito amor, com muito cuidado, com muita sinceridade, com muita verdade, né? Sem muitas brincadeiras, tá? E sem ficar escondendo as coisas. Não é porque ele estava diante de um imperador que ele não ia falar, né, ser ele o rei, né, e que ele, o pai, foi quem o enviou. Lembra que diante do imperador ali, Jesus foi claro em dizer que o imperador olhou para Jesus e falou: olha, eu tenho autoridade para te libertar. E Jesus olhou para ele e falou: nenhuma autoridade você teria se dos céus não lhe fosse dado, né? Se o meu pai não tivesse dado. Quer dizer, veja como ele responde às pessoas ali. Ele não foi truncoso, né? Ele não foi odioso com o imperador. Ele não deu uma resposta assim: você vai ver o que vai te acontecer. Não. Ele respondeu com toda, né, segurança, ele respondeu ali com toda a verdade, com toda a justiça, né? E manifestou ali, acima de tudo, a autoridade de Deus, o seu pai, né, sobre tudo e todos, até sobre o imperador que se achava o maior, né, de todos ali naquele momento. Então, para eu saber como responder às pessoas que vão estar ao redor, né, para eu poder falar de Jesus, eu tenho que então olhar para como ele agiu ali. E há muitas situações ali, viu, gente? Muitas situações da maneira como Jesus agiu, né? Em alguns casos, ele teve uma paciência, assim, fora, né, da normalidade humana, né? Ele mesmo agindo como homem ali, ele teve uma paciência aos extremos, né? Uma paciência ao extremo, orando, intercedendo, falando com as pessoas, insistindo com as pessoas. Em outras ocasiões, Jesus simplesmente falou: olha, faça isso. Se não fizer, pronto, acabou. Então, olhando para tudo aquilo, a gente tem que também nos pautar, né? Eu me lembro uma situação na palavra de Deus em que Jesus respondeu àqueles que estavam no templo, usando o templo como um grande mercado, né? Ele respondeu ali com autoridade, né? Mas foi muito determinado, né? A Bíblia fala que ele derrubou as bancas, etc e tal, gritou, falou alto, né? E expulsou as pessoas do templo e disse que eles estavam fazendo do templo um mercado, né? Que aquilo ali estava errado. Mas você vê que ele não agrediu as pessoas fisicamente, ele não levou a situação para o lado religioso,
né, apontando a questão da sinagoga, do templo, etc. e tal, aquela coisa toda. Ele não mostrou que aquele ambiente onde eles estavam ali vendendo as coisas, né, era um ambiente assim sagrado, um ambiente santo, e que vocês não poderiam usar esse ambiente como um mercado. Ele mostrou a tônica, né, da bronca de Jesus para com todos que estavam ali, é que eles estavam naquele ambiente, mas muito mais interessados no que eles podiam vender e ganhar com aquilo, do que realmente facilitar, né, procurar facilitar a vida de um e de outro, na ministração, vamos dizer assim, das bênçãos que eles traziam ao templo, para que eles pudessem trazer as suas ofertas ao Senhor. Então a gente tem que olhar para a Bíblia para entender como é que Jesus faz isso ou como ele fez isso. Ainda dentro deste aspecto dos métodos, né, que deveríamos aprender com ele para realmente representá-lo, uma outra questão que eu tenho que abordar comigo mesmo: quais respostas são compatíveis com os alvos e recursos do Evangelho? Quer dizer, eu olho para a Bíblia Sagrada, para a Palavra de Deus, olho para a mensagem das boas novas da salvação, e que tipo de resposta eu tenho que dar a estas pessoas? De que maneira, de que forma eu posso levar? Não adianta simplesmente eu chegar para uma pessoa que não tem Jesus, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não teve a sua conversão, e falar: olha, lê aqui na Bíblia, olha só o que está escrito aqui. Ela vai ler, mas ela não vai entender da maneira como nós entendemos, porque ela ainda não tem a mente de Cristo. Então eu tenho que ler para ela, tá bom? Eu pego o texto ali e falo: olha, aqui na Bíblia está dizendo assim, 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 assim. E pergunto para ela: você sabe o que significa isso? Você está entendendo o que está dizendo? E ela provavelmente vai responder: não, não estou. Ou se ainda que ela diga: sim, eu estou, aí você pergunta: então, o que você está entendendo? Conta para mim, o que você entendeu desse texto? Quando Jesus fala assim: eu sou o pão da vida, o que você entende disso? Aí ela vai falar uma série de coisas. Esteja atento, escuta o que a pessoa está falando. Né? Eu sei que você já tem a resposta ali no coração. Eu sei que você já está com a resposta na ponta da língua para dizer para a pessoa, porque você sabe. Mas ela não sabe, ela não teve a conversão. Então escuta o que ela vai dizer. E aproveita o que ela está dizendo. E de repente, se ela falar assim: quando Jesus falou aqui que ele é o pão da vida, ele está dizendo que nada vai nos faltar, que ele vai providenciar tudo o que a gente precisa para a gente estar bem alimentado. Amém, ótimo. Fala para a pessoa assim: puxa, que bom ouvir você falar isso, porque é isso mesmo. E além do alimento, olha aí, agora você está avançando, né, para a sua resposta. Que tipo de resposta, né, eu vou dar? Então agora você está avançando para a sua. Você disse para ela assim: amém, que você viu isto, porque é verdade, ele também nos alimenta. Mas além desse alimento físico, há um outro alimento que ele também representa quando ele diz ser o pão da vida. Aí você vai falar, né, da nossa saciedade espiritual, da nossa fome espiritual e daquilo que precisamos para sermos bem alimentados, espiritualmente falando, e que só Jesus pode dar, e só Jesus pode ser esse alimento. Então ele é o pão espiritual que nos alimenta, e não há outros deuses para isso. Então quais respostas são compatíveis, né, com aquela situação que eu vou estar vivendo? E eu tenho que olhar novamente para o Evangelho para entender isso. Um aspecto que eu quero balizar vocês aqui também nessa metodologia, né, que a gente tem que ter para poder responder às pessoas a respeito do Evangelho, das boas novas da salvação, lembrando que eu sou um embaixador e estou representando a Cristo, é eu procurar não usar o meu jeito, ou a minha forma, ou aquilo que eu penso que eu devo falar às pessoas. Né? Vamos supor, apenas num exemplo, né, que eu tenho um amigo. Este amigo, ele é muito safado, né? E a vida dele é uma vida, vamos dizer assim, emocional muito tumultuada, uma vida amorosa muito tumultuada, e ele vive se gabando, né, junto a mim, de que ele fez algumas coisas assim, assado, que saiu com as mulheres assim, etc. e tal. Então, eu, quando represento Jesus como embaixador, eu sei que aquele amigo não está realmente fazendo aquilo que agrada o meu rei, mas não é dele, é o meu rei. Ele ainda não aceitou Jesus. Então não adianta eu chegar dentro desse aspecto da metodologia, não adianta eu chegar para ele e falar assim: olha, tá errado, hein? Toma cuidado.
Vai que você pega aí uma doença, vai que não sei o que lá, vai que você acaba saindo com uma mulher que é casada e vai dar um problema, que não sei o que, ou uma mulher solteira e vai dar um problema, não sei o que lá. Não adianta eu chegar com essa toada para esta pessoa, ela não tem princípios bíblicos para se balizar, né? Eu tenho que ouvir realmente esse meu amigo com relação a esses problemas, a estas coisas, né? E procurar da parte de Deus como eu vou agir, como eu vou falar, como eu vou abordar, né? Conversar com ele, falar, olha, cuidado, como é que é isso aí? Me explica direitinho, como é que você está fazendo? Você não se sente magoado? Você não se sente machucado com tudo isso? Você não percebe o quanto você está machucando alguém agindo desta forma, etc e tal? Né? Para depois entrar na questão da palavra de Deus e poder tocar aquele coração, porque o Espírito Santo vai me usar para esse processo, né? Isso é importante porque volta a tocar nesse princípio, porque às vezes a gente quer levar as pessoas para a igreja, mas primeiro a gente quer dar um banho, né, de religiosidade naquela pessoa para ela poder ir para a igreja. Olha, você vai para a minha igreja, mas não fuma, não bebe, né, não vai com esse tipo de roupa, essa tatuagem que você tem aí no braço, né, tampa ela, coloca uma camiseta, uma camisa de manga comprida aí, uma blusa, não deixa, né, que você vai entrar na minha igreja lá com essa tatuagem aí, não vai ser legal. Esse brinquinho aí, tira esse brinco, não sei o quê, esse piercing, não sei se chama piercing, que você tem na língua, que tem no nariz aí, né? Na minha igreja isso não pega legal. Então isso não é um bom método para você realmente pregar o evangelho, né? Esse tipo de comportamento que eles têm não tem nada a ver com aquilo que nós acreditamos. Sim, a Bíblia nos dá outra dimensão de liberdade em Cristo Jesus. No momento certo, quando aquela pessoa tomar uma decisão por Jesus, quando ela for tocada, houver uma verdadeira e genuína conversão naquele coração, então você vai ver que algumas coisas vão ser mudadas neste aspecto, que não somos nós que mudamos, né? É Cristo quem muda. Tá? Então tá, eu não vou me alongar muito na questão dos métodos, porque eu só estou apresentando, né, de forma representativa como devemos nos comportar, para depois, mais à frente, a gente vai entrar nesses princípios de uma forma mais profunda, né? O outro princípio que a gente tem no que diz respeito a representar ao nosso Rei Jesus, né, como embaixadores. Estamos ali como embaixadores para representar o caráter de Cristo, não é o nosso caráter, mas o caráter de Cristo. E para eu representar como embaixador o caráter de Cristo, eu tenho que saber quem ele é. Eu tenho que conhecer as qualidades de Jesus, né? Eu tenho que conhecer tudo aquilo que, em termos de glória, tem se manifestado da vida de Cristo. E como é que eu conheço, né, o caráter de Jesus? Através da Bíblia. Como é que eu conheço o caráter de Jesus? Através da atuação do Espírito Santo no meu coração. Porque o Espírito Santo que mora em mim e habita em mim, ele vai estar manifestando, glorificando, testemunhando ali Jesus Cristo. Então, através da minha vida, ele vai mostrar quem é Jesus, né? Então, também, algumas perguntas que eu devo fazer para poder, como embaixador, apresentar o caráter do rei. Por que o Senhor faz o que faz? Ok? Vamos pensar o seguinte, um aspecto do caráter, né, de Jesus, a sua misericórdia. Eu e você sabemos o que é a misericórdia de Cristo. Nós já lemos na Bíblia, nós experimentamos a misericórdia de Cristo, e se pudéssemos dar um estudo sobre a misericórdia de Cristo, certamente ficaríamos dias e dias falando sobre isso, e é maravilhoso, né, falar da misericórdia de Jesus. Mas por que ele é misericordioso? E ao falar da misericórdia de Cristo, ao falar um outro aspecto do caráter de Jesus, ao falar do perdão, ao falar da bondade, ao falar da justiça, né? Ao falar do amor, ao falar da graça de Cristo Jesus, enfim, ao falar de quem ele o quanto eu vivo a realidade desse caráter de Jesus em mim. Porque eu posso explicar a graça, posso explicar o perdão, posso explicar o amor de Jesus, posso explicar a misericórdia de Jesus para alguém. Mas eu estou vivendo este caráter de Jesus em mim? Porque é através da maneira como eu vivo esse caráter de Cristo em mim, que estas pessoas, né, vão realmente conhecer cada vez mais a Jesus. Tá? Por exemplo, eu vou falar do amor de Jesus para aquela pessoa. E ao explicar o que é o amor de Deus na Bíblia, ao explicar o que é o amor de Deus, né, para aquela pessoa, ela vai falar assim, mas olha, não precisa falar muito sobre esse amor não,
Porque eu experimento esse amor através da sua vida. Eu vejo isso na sua vida. Olha que bênção, gente. Quer dizer, eu estou ali manifestando o caráter do rei, né? É lógico que quando alguém fala para mim sobre que este amor de Jesus está em mim, que esse perdão de Jesus está em mim, que esta graça de Jesus está em mim e ela vê isso em mim, em primeiro lugar eu glorifico a Deus por esta, né, manifestação. Amém. É pela glória de Jesus, porque de mim mesmo eu jamais conseguiria falar sobre isso. Pensando, por exemplo, no perdão como um aspecto do caráter de Jesus. A gente sabe que o perdão de Jesus por nós é imenso, é profundo, né? E você já pensou numa situação em que eu não sei perdoar alguém, e esse alguém precisa demais, né, de Jesus como Senhor e Salvador na vida dela? Como é que eu vou falar de Jesus para esta pessoa se eu tenho dificuldade até de perdoar esta pessoa, né? Então eu tenho que conhecer bem o caráter do rei. E uma das formas de eu conhecer bem é me perguntando, né? Por que o Senhor faz o que faz, né? Ou seja, da maneira como ele faz. Outra pergunta que eu posso fazer para me ajudar a conhecer o caráter de Jesus. Como posso representar fielmente o caráter dele, a personalidade dele, né, na terra? De forma que as pessoas possam conhecer a obra redentora dele. Eu sei o que é a obra redentora de Jesus, mas aquela pessoa não sabe. E não adianta eu chegar com termos teológicos, religiosos, complicados para aquela pessoa, né, e falar para ela a respeito da obra redentora, né? Eu tenho que falar de uma outra forma, que é o método, né, que a gente já abordou. Mas eu tenho que me perguntar como é que eu posso representar na minha vida o caráter de Jesus sobre esta obra redentora. A obra redentora é Jesus Cristo salvou. E é somente através do nome dele que alguém pode ser salvo. Não é através de nenhum mérito humano. Ou seja, não adianta eu fazer para merecer o céu. É ele, Jesus, quem fez, e é ele, Jesus, quem aplica em mim esta salvação. Agora, como é que eu mostro isso para a vida de uma pessoa? Ok? Uma maneira clara de fazer isso, de mostrar isso para alguém, é mostrando para ela, explicando para ela que a salvação que eu tenho em Jesus Cristo não foi por méritos humanos. Não foi porque eu nasci num lar evangélico, não é porque eu estou numa igreja evangélica bíblica, não é porque eu fui batizado, seja por imersão, aspersão, não é porque eu acredito que fui batizado de um jeito, de outro jeito. Não, de maneira alguma, não é desta forma, né? A maneira como eu mostro a obra redentora, né, de salvação de Jesus na minha vida para aquela pessoa, né, é dizendo que ele, Jesus, fez na minha vida esta salvação. Ele aplicou isso na minha vida. E que não há uma outra maneira dela experimentar o que eu experimentei, a não ser que ela diga, sim, eu quero receber esse Jesus como Senhor e Salvador na minha vida, tá bom? Então eu tenho que levar isso em consideração. Agora, dentro desta pergunta, tem algo aí que é muito importante, que também vai fazer parte dos estudos vindouros, né? Que eu usei aí, olha, o que me motiva, né? O que motiva, né, a minha vida para representar fielmente essa obra redentora de Cristo? Bom, eu sei que Jesus salva. Agora eu vou falar de salvação para o meu amigo, para uma pessoa, para uma família, etc. e tal. Por que eu quero que aquela pessoa seja salva? O que me motiva a falar de Jesus para ela? De levar a palavra de salvação para aquela pessoa e não para aquela? Eu tenho que pensar, porque de repente eu estou muito acomodado, eu quero falar de Jesus para aquela pessoa porque é mais próximo, ela é legal, ela é muito amiga, eu a conheço há muito tempo. Mas para aquela lá eu não conheço, eu nem sei quem é, etc e tal, não mora perto de casa, mora longe, mora distante. Então o que está me motivando a falar de Jesus para alguém? É importante eu saber disso, pastor? É importante. Por quê? Porque ao conhecer a minha motivação para falar de Jesus para alguém, eu vou estar entendendo a motivação de Jesus para ter me salvo. Por que Jesus me salvou? Ok? O que motivou o coração de Jesus a morrer por mim? A sofrer da maneira como sofrer, para poder dizer assim, olha, estou sofrendo por você, vou morrer por você, vou ressuscitar por você. O que motivou? Eu e você temos a resposta, né? A gente sabe, é uma palavra só, né? Amor, amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho Jesus para que morresse por nós, né?
sendo nós ainda o que somos, pecadores. Então, o que me motiva, né, a fielmente apresentar, representar ali a obra redentora de Cristo? O amor por aquelas vidas, a compaixão por aquelas vidas, ok? Outra pergunta que eu tenho que ter aí também, para poder apresentar o caráter do Rei Jesus, né? Para entender o caráter dele e apresentar o caráter dele como representante, como embaixador de Cristo. Que motivos em meu coração podem atrapalhar o que o Senhor quer fazer através da minha vida nesta situação? Ok? Eu tenho, pastor, eu tenho desejado muito no coração falar de Jesus para alguém, pregar o evangelho, mas não consigo, nunca dá certo. Bom, se nunca dá certo, eu tenho certeza que não é da parte de Deus, a menos que de uma forma específica ele tenha mostrado isso. Agora, se ele quer usar você como um instrumento para pregar o evangelho, se não está dando certo, pode ser, pode, não estou dizendo que seja, pode ser que tenha alguma coisa no seu coração que seja um impedimento natural para realmente você ser enviado como um evangelista, como um pregador, como um embaixador, que possa representar ali esta obra de Jesus para aquela pessoa, né? Então, quais são esses motivos? Eu tenho que me perguntar, eu não estou conseguindo, por quê? Será que eu não sei falar do amor de Cristo? Será que eu não sei falar do perdão de Jesus? Será que eu não sei falar que só Ele é Deus verdadeiro e não há outro Deus? Será que eu tenho dificuldade de falar sobre isso? Né? Moisés teve as suas dificuldades e tratou essas dificuldades diante, né, de Jesus. Tomé, que duvidou, tinha dificuldades para crer e tratou essa dificuldade perante os apóstolos ali, e Jesus corrigiu isso depois. Pedro tinha dificuldades próprias e Jesus tratou isso na vida dele. Paulo também teve. Enfim, eu preciso me perguntar, o que me atrapalha de falar de Jesus para alguém? Ok? Ok, então aí nós paramos, né? Por aqui, aí na próxima semana a gente vai dar continuidade, né, a respeito deste aspecto, né, do trabalho de um embaixador, e aí na sequência nós vamos entrar em 4 princípios que são importantes para nós com relação ao trabalho de um embaixador, tá bom? Então a gente para por aqui, que já deu um tempinho bom, razoável, né, para nós orarmos e assim voltarmos ali para o nosso grupo, tá bom? Então vamos orar. Pai Santo, Pai amado, nós queremos expressar mais uma vez a nossa gratidão aqui, Senhor, por tudo o que o Senhor faz na nossa vida, pela maneira como o Senhor está agindo em cada um de nós, a maneira como o Senhor se apresenta a todos nós, ó Deus, e o desejo do nosso coração de representá-lo, porque só podemos fazê-lo como embaixadores, ó Deus, porque o Senhor nos deu este ministério, o ministério da reconciliação. Queremos conhecer cada vez mais do Senhor, a saber, ó Deus, como o Senhor agiu, como age, e poder, ó Deus, usufruir desta bênção e também ser este instrumento nas tuas mãos, ó Deus, para poder falar a outros corações. Sabemos das dificuldades, mas muito mais do que as dificuldades, sabemos, ó Deus, que no nome de Jesus, o Senhor tem nos dado a vitória sobre todas estas dificuldades. Obrigado por esta noite, obrigado pelo frescor da noite, pela chuva que cai, obrigado pelo descanso que teremos agora e que continuemos, ó Deus, sempre aprendendo mais e mais do Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Ok, então voltamos aqui